que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico para o reino dos céus. Mas eu creio que o Deus que eu sirvo e que você serve é um Deus que faz todas as coisas, amém? Então aquilo que parece impossível para os homens é completamente possível para Deus, amém? Eu quero que, por gentileza, coloca aqui na tela para mim, Josué capítulo 7, versículo 10. Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: o segredo de Acã. Repete comigo, o segredo de Acã. Nós vamos entender junto o que significa isso. Josué 7, versículo 10, do 10 ao 13. Diz assim o texto: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus da Belém Church: há coisas condenadas no vosso meio, ó igreja. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Pai, é debaixo da tua palavra e da tua ordenança que nós viemos aqui esta noite, para que o teu Espírito possa testificar no nosso coração e nos revelar tudo aquilo que tu tens para falar neste dia. O desejo do meu coração é que tu possas me tirar por completo de cena e que o teu Espírito possa pairar sobre este altar. Usa-me com poder e graça, eu te peço, e que tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre o meu coração possa fluir dos meus lábios. Eu assim te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Eu quero voltar um pouquinho à história. A Bíblia nos conta no capítulo 6 que Deus, ele dá uma estratégia para Josué. A Bíblia diz que Deus chama Josué, começa a conversar com Josué e diz para Josué o seguinte: Josué, você vai cercar a cidade de Jericó. Você durante 6 dias, você vai dar uma volta em volta da cidade. Você vai colocar 7 sacerdotes carregando uma trombeta. Você vai colocar a arca, você vai colocar as pessoas ali caminhando, e você vai dar cada dia, durante 6 dias, você vai dar uma volta em volta da cidade. No 7º dia, você vai dar 7 voltas. E quando você der as 7 voltas, os sacerdotes vão tocar as trombetas e o povo vai começar a gritar. As muralhas vão ruir, vocês vão entrar na cidade e vocês vão matar tudo que estiver lá. Vocês vão tomar posse daquela cidade, porque eu, Senhor, estou entregando os inimigos nas suas mãos. A Bíblia diz que se cumpre exatamente tudo aquilo que Deus havia dado de ordem para Josué. Josué toma posse de Jericó. Eles estavam ali felizes, alegres, e de repente chega um momento, chega no capítulo 7, depois você lê na tua casa que o texto é grande. A Bíblia diz que no capítulo 7, Josué, ele chama uns homens, uns espias, e ele diz o seguinte: olha, vocês vão vigiar a cidade de Ai, o povo de Ai, e vocês vão trazer para mim e vão me dizer o que se passa lá, qual é o número de pessoas, como é aquele povo. A Bíblia diz que os espias voltaram e disseram para Josué o seguinte: Josué, nós não precisamos mandar todo o nosso exército para não cansar todo o exército. Podemos mandar somente 2 a 3 mil homens lá, que nós vamos derrotar aqueles homens com muita facilidade. Afinal de contas, o povo de Ai é um povinho pequenininho, é um povo que não tem expressão nenhuma. Só que uma coisa que eu quero chamar a tua atenção é que quando eles tomaram posse de Jericó, a Bíblia diz que Deus havia dado uma ordem, que eles iriam matar todas as pessoas que lá estariam,
e que eles iam pegar todo o ouro, toda a prata, todo o ferro, eles iam entregar tudo isso na casa do Senhor. Tudo isso seria entregue ao Senhor, seria consagrado ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. A Bíblia diz que existia um homem no meio do povo chamado Acã. Repete comigo, Acã. Acã foi um homem que, quando ele olha para os despojos ali de Jericó, a Bíblia diz que ele pega uma capa babilônica, uma capa linda, ele pega junto com essa capa 200 barras de prata e uma barra de ouro. A Bíblia diz que ele vai para a sua tenda, ele esconde tudo na sua tenda, e no momento em que Josué manda aquele povo ir para a batalha contra o povo de Ai, o texto diz no capítulo 7, que de repente o povo de Ai, ele coloca o povo de Israel para correr. O povo de Israel sai de lá correndo, 36 homens de Israel foram mortos nessa batalha, e de repente Josué se pega numa situação em que ele se lança o rosto em terra, ele começa a chorar, ele começa a clamar, e ele começa a perguntar a Deus o porquê que aconteceu tudo aquilo. Ele começa a argumentar dizendo que agora, o que seria deles? Porque afinal de contas, os outros povos iriam escutar a notícia que o problema não era ter perdido uma batalha, mas sim a vergonha de ter fugido dela. Então, eles estavam literalmente envergonhados. Josué começa a falar com Deus dizendo o seguinte: Senhor, e agora? O que os povos agora vão pensar de nós? Nós acabamos de conquistar Jericó, mas fomos destruídos, fomos derrotados por um povo de Ai pequenininho. Ainda colocaram a gente para correr, fizeram a gente passar vergonha. E a primeira coisa que Deus manda Josué fazer: levanta-te. Quando você vai para Ezequiel capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que Deus não fala com o homem caído. Deus mandou Josué se levantar para poder falar com ele. E Deus começa a revelar para ele dizendo o seguinte: ei, Josué, tem pecado no meio do povo. O povo transgrediu a minha lei. O povo não cumpriu o meu mandamento. Eu disse que vocês não podiam se apoderar de nada que fosse do povo de Jericó, mas a primeira coisa que aconteceu é que vocês tomaram para si mesmo aquilo que era condenável aos meus olhos. E Deus começa um diálogo com Josué e Deus fala o seguinte: eu vou te revelar quem é. Aí a Bíblia diz que Deus, ele primeiro separa pela tribo, e foi separada a tribo de Judá. Depois Deus separa pela família. Aí a Bíblia diz que foi separada a família de Acã. Eu sei que no final Deus fala que é homem por homem, e de repente Deus mostra que quem havia pecado era Acã. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos de Deus. Acã, ele até tinha conseguido esconder a sua capa, as suas barras de prata e a sua barra de ouro, de Josué e de todo o povo de Israel. Acã, ele tinha convicção de que tudo aquilo que ele havia escondido, ele ia conseguir no momento oportuno usufruir de tudo aquilo. E Josué, nem tampouco o povo, imaginava que aquilo tinha acontecido. Mas o Deus de Israel, o Deus da Belém, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo vê, ele sabe exatamente os pecados ocultos que existem na vida de um ser humano. E é desses pecados que eu quero falar nesta noite. Existem pecados que as pessoas acabam vendo, mas os piores pecados que existem são os pecados ocultos. São aqueles pecados em que você sabe que ninguém sabe, mas que Deus tudo vê. Esses são os piores pecados. São os pecados que não são revelados. E quando Deus revela para Josué que Acã, ele havia pecado, ele havia tomado posse daquela capa, das barras de prata e da barra de ouro, a Bíblia diz que Josué, ele não havia outra solução a não ser fazer aquilo que Deus havia ordenado. Ele pega Acã, ele pega os seus filhos, ele leva para um vale chamado Vale de Acor, que significa Vale da Desgraça. E a Bíblia diz que ele mata Acã e os seus filhos, a sua família, os seus animais, a pedradas. Todo o povo dão pedrada em cima de Acã e da sua família, e eles são mortos a pedradas e são literalmente queimados. Até hoje existe um monumento, um monte de pedras lá no Vale de Acor, que é o lugar onde Acã e toda a sua família, eles foram destruídos. Só que o que me chama muita atenção
eu quero que coloque aqui na tela para mim, por favor. É que Ezequiel capítulo 18, versículo 14. Coloca aqui, Ezequiel 18, 14. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Continua. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do meu seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. E o 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta aos seus caminhos e viva. Quando você lê o capítulo 18 de Ezequiel, ele fala que ali a sentença, ela é para cada pessoa. O filho que pecou, esse sim pagará pelo seu pecado. O pai que pecou, esse sim pagará pelo seu pecado. Não é porque o pai pecou que o filho responderá pelo erro do pai. Aí você me pergunta, mas por que então que Acã que errou? Por que toda a sua família foi morta? Foi a mesma pergunta que eu fiz para Deus. E quando eu fiz essa pergunta, por isso que o Senhor me levou a Ezequiel 18, porque o Espírito de Deus começou a me trazer uma revelação, que existem pecados que às vezes não cometemos, mas nós temos ciência daqueles pecados e somos coniventes com ele. Quando você olha para esse texto na família de Acã, provavelmente porque Deus é um Deus justo. Se Deus matou toda a sua família, porque a família de Acã sabia exatamente o que estava sendo guardado na sua tenda. E o que Deus me trouxe hoje, nesta noite, para falar contigo, é que naquela época Acã guardou todo aquele roubo, tudo aquilo que não deveria ser guardado na sua tenda. E nos dias de hoje, existem pessoas que têm guardado coisas na tenda do seu coração, sentimentos que não procedem de Deus, coisas que não vêm do Senhor. Pessoas que alimentam sentimentos, que às vezes acham que aquilo é uma coisa qualquer, é uma bobagem. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é bobagem. A Bíblia diz que o homem, ele se contamina não pelo que entra pela boca, mas sim pelo que sai da boca. Existem sentimentos que são guardados dentro da tenda do nosso coração, que são sentimentos que nós precisamos nos desviar deles, precisamos tirar de dentro do nosso coração, porque são esses sentimentos que por diversas vezes nos levam ao vale da desgraça. Quando você olha para a tua vida e você não consegue enxergar uma saída, quando você não consegue enxergar uma solução, eu quero nessa noite, como um profeta nesta casa, fazer com que você possa fazer uma vasculhada rigorosa no teu coração e olhar se realmente existe alguma capa babilônica dentro dele, se existe alguma barra de ouro que não era tua, se existe alguma barra de prata que não pertencia a você. Porque quando você faz olhagem não é a palavra, quando você faz uma varredura, essa é a palavra, quando você faz uma varredura no seu coração e você percebe que existem sentimentos que não vêm da parte de Deus, são esses sentimentos que permitem que o coração de Deus se afaste de você. A palavra de Deus
Isaías capítulo 59 diz que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. É importante nós entendermos que o nosso Deus, Ele sempre quer se aproximar de nós, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados para ouvir o nosso clamor, mas as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eu quero nessa noite, coloca para mim por favor em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Estou achando a igreja muito séria, dá um glória aí. Amém. Provérbios 28, 13 diz assim, preste atenção nesse texto. O que encobre as suas transgressões, jamais, repete comigo, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu não vim aqui hoje te julgar, mas eu vim aqui hoje, através do Espírito de Deus, para trazer para o teu coração uma chave, um segredo. Independente do que você fez no teu passado, independente do que você cometeu, independente das capas babilônicas que você tem guardado na tua casa, no teu trabalho, ou até mesmo no teu coração. Mas o que eu quero te pedir nesta noite é que você possa confessar as tuas transgressões para o Senhor. Porque todo aquele que confessa as tuas transgressões é digno de misericórdia. E o Senhor atende o clamor daqueles que confessam. A palavra de Deus diz que a nossa boca, nós vivemos num pacto da graça. E a nossa boca é a nossa espada. Essa palavra que sai da tua boca é uma espada que dá vida e também é uma espada que traz morte. A palavra de Deus em Provérbios 18, 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Então, quando você abre a sua boca para confessar ao Senhor aquilo que realmente você tem guardado como transgressão, é isso que vai trazer liberdade para você. Talvez você possa estar trabalhando arduamente, fazendo coisas, achando que está fazendo o máximo e que as coisas não acontecem. E você às vezes se pergunta, mas Deus, por que nada acontece? Josué, ele deu uma ordem para o seu povo, para lutar contra um povinho pequenininho de Ai. E esse povo de Ai fez o povo de Israel ser envergonhado. E eu te pergunto, por quê? Por causa de uma transgressão de um homem que se encontrava dentro do arraial de Israel. Um homem fez todo o povo ser envergonhado. Você tem que trazer a responsabilidade para a tua vida nesta noite, entendendo que aquilo que você carrega é que vai determinar aquele ambiente que vai estar diante da tua família. Aquilo que você faz, aquilo que você esconde, vai determinar para onde a sua família vai. Nós aqui na igreja temos o costume de quando nós recebemos uma pessoa que vem de uma outra religião, e quando essa pessoa passa por uma libertação, nós sempre falamos para ela sobre pontos de contato. Existem altares levantados para outros deuses, preste atenção nisso. Existem altares levantados para outros deuses, que talvez você não perceba, mas seja uma capa de Acã que está dentro da tua casa. Existem altares que são levantados e que você às vezes nem sabe, mas é uma capa de Acã que está guardada. E entenda uma coisa em nome de Jesus, eu não estou falando de religião, eu tenho horror à religião. Eu estou falando de um Deus vivo, que somente a Ele nós podemos prestar culto, amém? Eu estou falando de um Deus todo poderoso, um Deus que não tem nem face para mim nem para você. Ele é um Deus que está em todo canto. Ele é um Deus que ele não tem uma imagem definida, porque você é a própria imagem dele. Eu sou a própria imagem dele. Por isso não existe uma imagem. Quer conhecer Deus? Olha para o teu irmão que está do teu lado, você vai ver Deus. Quer conhecer Deus? Olha para o teu vizinho que está do lado da tua casa, que você vai conhecer Deus. Mesmo que ele talvez possa não viver aquilo que você gostaria que ele vivesse, mas a única coisa que deve estar acontecendo na vida dele é que um dia as escamas dos olhos deles não caíram como um dia caiu do meu e do seu. E nós precisamos orar por essas pessoas, porque elas são a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Então, quando você olha para a Bíblia e você vê o texto de Acã, né?
A Bíblia, ela é tão linda, ela é tão rica em detalhes, que o que aconteceu com o povo de Israel naquela época, continua acontecendo nos dias de hoje. As pessoas talvez hoje não roubam capas babilônicas, talvez não roubam barras de prata nem tampouco de ouro, mas guardam sentimentos dentro do coração que permitem com que essas pessoas sejam roubadas na sua verdadeira essência. E a palavra de Deus é clara: aonde habita o pecado, Deus não habita. O pecado é a única coisa que pode me separar e te separar de Deus, sabia? Deus, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou e Ele te ama mesmo você sendo quem você é. Quando Deus olha para mim, Ele enxerga uma pessoa completamente limitada, cheia de defeitos, cheia de problemas, mas mesmo assim Ele me ama incondicionalmente, porque Ele sabe que o meu coração está nele. O que Deus quer encontrar nesta noite não é uma pessoa que tem um conhecimento vasto de Bíblia. Isso é bom sim, porque a Bíblia diz no profeta Oséias 6,4 que o meu povo está destruído por falta de conhecimento. Então, quando você não conhece a palavra, você é destruído. Mas de nada adianta você conhecer muito a palavra se a palavra não habitar dentro de você. Você não pode conhecer somente a palavra, mas a palavra tem que ser você. Você tem que ser a palavra. Eu já disse certa vez aqui no culto que quando você andar na rua, as pessoas têm que olhar para você e falar: lá vai a palavra. Ali está a palavra. Ali se levantou a palavra. Ali está adorando a palavra. Porque eu e você somos a verdadeira palavra que precisa levar vida para as pessoas que ainda não entenderam quem elas são em Deus. E eu, meditando sobre essa passagem, eu escrevi algo aqui que diz assim: é melhor obedecer às ordens do que dar as ordens. E por uma razão simples: quem obedece apenas executa, e quem dá ordem está no comando, e toda a responsabilidade é sua. É muito melhor você obedecer a uma ordem do que você dar uma ordem. Porque quem obedece uma ordem simplesmente executa aquilo que foi ordenado. Mas aquele que dá a ordem tem a responsabilidade pela ordem que deu. Então, quando você olha para um líder, você precisa orar por ele. Porque esse líder, quando ele dá uma ordem, a responsabilidade daquela ordem vai recair sempre sobre a vida dele, não sobre a sua vida. Quando você lê a Bíblia com calma na sua casa, você vai perceber que Deus, no Antigo Testamento, Ele levantava um rei, e o rei, a Bíblia diz assim, e esse rei andava reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que aquele povo prosperava. Quando um rei se levantava, e esse rei ele era reto, o povo prosperava. Aí a Bíblia diz que quando esse rei morria, vinha o seu filho, e o seu filho não andava de acordo com aquilo que Deus determinava. A Bíblia diz que o Senhor, lê com calma, o Senhor pegava o povo e entregava nas mãos do inimigo. Sabe por quê? Porque o povo deixava de adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e passava a adorar aos deuses pagãos. E nos dias de hoje não é diferente. Quando você vê o Gustavo vindo aqui hoje e dar um testemunho, eu fico impactado com o poder da palavra. Porque esse homem, ele está na igreja tem 3 meses com a sua família. E ele andou anos e anos em lugares escuros e escuros. Esse homem, ele ficou andando, desculpa citar o teu nome, Gustavo, mas ele ficou durante anos da sua vida, literalmente perdido, com uma venda nos seus olhos, achando que estava buscando a Deus, e na verdade ele nunca encontrou Deus aonde ele foi buscar. Até que um dia, nós não fizemos nada demais. Nós pegamos um livro e apresentamos para ele. Leia esse livro aqui, Gustavo. Esse livro vai dizer para você quem você é. Esse livro vai determinar o que você vai fazer na terra e como vai ser a sua família. O diabo tentou roubar a família dele e por muito pouco não conseguiu. Mas o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que era de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus da Belém, que é o Deus do pastor Léo, que é o teu Deus, esse Deus colocou a mão sobre o Gustavo e disse: agora você é meu. Todo o teu passado ficou para trás. E a partir de hoje eu vou escrever coisas novas a teu respeito. Glorifica a Deus de pé.
A equação de Deus, ela é muito simples. A equação de Deus é algo assim muito simples. Quando você obedece, você tem vitória. Quando você desobedece, você tem derrota. Não tem mistério. O evangelho é simples. As pessoas acham que o evangelho é complexo. O evangelho não é complexo. Algumas pessoas dizem para mim, mas é muito complicado entender a Bíblia. Não, a Bíblia não é muito complexa. A Bíblia é simples. Porque quando você chama o Espírito Santo para estar com você, você vai entender 100% a Bíblia. A Bíblia é simples. Você obedece os mandamentos de Deus, você tem vitória. Você desobedece os mandamentos de Deus, você tem derrota. É simples. A equação de Deus, ela é simplérrima. A equação de Deus é algo muito simples. Porque se nós obedecemos a Deus, Ele nos dá vitória. Se nós desobedecemos a Deus, Ele traz derrota. E essa derrota, na verdade, não é Ele que traz. Nós que chamamos a derrota para a nossa vida. Acã foi um homem que ele andava ali no meio do povo. Ele conhecia o líder daquele povo, que era Josué. Josué era um homem temente, um homem que adorava a Deus. O povo entendia que Deus falava com Josué. Deus dava as ordens e Josué cumpria tudo aquilo que Deus ordenava. Mas no meio do povo se levanta um homem que entende que os desejos dele, e eu quero que você preste muita atenção agora, que Deus vai falar contigo. Aquele homem percebeu no meio de uma batalha que ele ficou apaixonado pela capa babilônica, pelas barras de prata e pela barra de ouro. E olha que coisa impressionante, quando eu li esse texto, o Espírito Santo começou a me trazer à memória. Meu filho, perceba que ele roubou a capa, ele roubou as barras de prata, ele roubou as barras de ouro, e mesmo assim, ele não usufruiu de nada que ele roubou. A Bíblia diz que ele pegou tudo aquilo e ele escondeu na sua tenda. E quando eu li esse texto, me veio uma palavra na minha mente, chamada cobiça. É você cobiçar aquilo que nunca pertenceu a você. Aquilo que aquele homem roubou, tirando a capa, era para ser entregue ao Senhor. Mas ele quis tomar posse daquilo que não era dele. Ele roubou, guardou na sua tenda, foi morto e perdeu tudo aquilo que ele havia roubado. Assim é o pecado. O pecado entra na tua vida sorrateiramente. Às vezes você abre guarda para o pecado, às vezes você nem consegue usufruir do pecado, às vezes até usufrui um pouquinho, mas normalmente você não consegue usufruir de tudo aquilo que você tomou posse do pecado, e quando você abre os teus olhos, você perdeu a coisa mais importante que Deus entregou nas tuas mãos. Às vezes a família, às vezes um trabalho, às vezes uma amizade, às vezes um filho, às vezes um pai, às vezes uma mãe. Tudo fruto do pecado. O que eu quero nessa noite é que você possa refletir e entender que assim como aconteceu com Acã, tem acontecido nos dias de hoje. O teu coração, ele é puro. Abre para mim aqui, por favor, em 1 João capítulo 2, versículo 16. 1 João 2,16. Preste atenção nesse texto. Porque tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando você deseja as coisas do mundo, provavelmente você vai decepcionar o teu pai. As coisas do mundo pertencem ao mundo. As coisas de Deus pertencem a você. Tudo que você deseja que é do teu pai, ele tem prazer de te entregar. Mas tudo que você deseja que pertence ao mundo, ele não tem pacto com isso.
E quando você deseja as coisas do mundo, o teu pai não tem pacto com as coisas do mundo. Então ele não vai te dar as coisas do mundo. Mas quando você consegue conquistar as coisas do mundo, você não percebe, mas é uma capa de Acã que você está guardando na tua casa. Quando você deseja algo que não vem da parte de Deus, aquilo talvez até possa satisfazer a tua alma, o desejo do teu coração, mas questão de tempo, aquilo que satisfaz o desejo do teu coração vai se transformar em algo completamente diferente daquilo que Deus determinou para a tua vida. Eu quero fechar minha mensagem em Marcos capítulo 2. O texto diz, versículo 21, mais ou menos, se não me engano, 20, 21, fala que não se pode pegar um remendo novo e consertar uma roupa velha. E nem tampouco pode-se pegar vinho novo e colocar num odre velho. E quando nós lemos esse texto, a gente percebe que Deus, Ele faz nova todas as coisas. Tudo que era velho, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. E Ele passa a tratar das coisas novas. O Deus que te chamou para andar com Ele, entenda isso essa noite. Não é um Deus que te chamou para que você possa trazer contigo as bagagens do teu passado. Esse Deus que te chamou para caminhar com Ele é um Deus que manda você deixar toda a bagagem que você trouxe até o dia de hoje para trás e que você possa começar coisas novas na tua vida. Porque o Deus da Bíblia não é um Deus que tem pacto com coisas velhas. Ele tem pacto com coisas novas. Eis que se fazem novas todas as coisas. Eis que se fazem novas todas as coisas. Acã escondeu a capa e as barras de prata e ouro na sua tenda. E quantos nesta noite têm escondido capas na tenda do seu coração? Acã se vendeu por uma capa, 200 barras de prata e uma de ouro. Mais à frente nós vamos ver um homem se vendendo também por 30 moedas de prata. Um homem chamado Judas, que traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Condenamos muito Judas pela atitude que ele teve. Mas eu quero que nessa noite você faça uma reflexão e que você perceba quantas vezes você traz Jesus por dia com atitudes erradas que você toma. Quantas vezes você decepciona o coração do Pai com decisões que são completamente diferentes das decisões que Ele trouxe para a sua vida. Deus me chamou nessa noite para trazer uma noite de arrependimento para o povo. Essa noite é uma noite de eu e você nos arrependermos das capas babilônicas que nós carregamos no nosso coração, das decisões erradas que nós tomamos no decorrer da nossa vida, das alianças que nós fazemos, que Deus nunca teve participação nelas, das escolhas que nós tomamos. Hoje é uma noite para nós refletirmos e entendermos tudo aquilo que Deus espera de nós. A coisa que eu mais desejo no meu coração, e eu tenho pedido todos os dias a Ele, é que eu possa não tomar nenhuma decisão, que eu não venha tomar nenhuma decisão que desagrade o coração do meu Pai. Estar à frente de uma liderança não é uma missão fácil. Estar à frente de uma liderança, você precisa tomar decisão todos os dias. E quando você toma uma decisão errada,
aquela decisão pode trazer um custo muito alto para um povo que não tem nada a ver com a decisão que você tomou. Eu confesso para vocês que eu não quero ser como Acã. Eu não quero fazer um povo que anda do meu lado poder ir para o vale da desgraça por causa de uma decisão errada que eu venha tomar. Por isso eu peço a você que ore pela minha vida e pela vida da minha esposa e dos pastores desta casa. Que você possa estar nos cobrindo de oração, porque nós somos seres humanos como vocês. Carecemos da glória de Deus, somente da glória dEle. Queremos ser aplaudidos não por homens, nem tampouco por mulheres, mas queremos ser aplaudidos por Ele. Queremos poder olhar para Ele e Ele falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Tudo que você vier guardar, guarda o teu coração, porque dele é a fonte da vida. Para fechar, abre para mim em Provérbios 23, 26, por favor. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer tua casa, e Deus não quer o teu carro, mas Deus anseia pelo teu coração. Quando você tem o teu coração firmado em alguma coisa, essa coisa que teu coração está firmado tem tudo de você. Por isso, a Bíblia fala que nós homens devemos amar as nossas esposas como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Porque quando você ama uma mulher de verdade, tudo que você tem, ela não precisa te pedir, mas tudo é dela. E nós, igreja, somos a noiva de Cristo. E o nosso Jesus, Ele nos entregou o seu coração, porque Ele foi para uma cruz, pagar um preço de um pecado que Ele nunca cometeu. Eu quero que você nesta noite compreenda que você tem o coração de Jesus. Mas Jesus nesta noite quer ter o teu coração. Porque se Ele tiver o teu coração, Ele tem tudo de você. A minha esposa às vezes me pergunta: mas você vai para a igreja de novo? Eu falei: não, eu não sei viver longe da igreja. Porque eu amo ao meu Senhor com toda a minha força. E fazer a obra dEle é a coisa mais importante na minha vida. E para mim não é esforço, porque o meu amor por Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele tem meu coração. Então tudo que eu faço é prazeroso, não é dolorido. A gente tem dificuldade de fazer as coisas quando o nosso coração não está nas coisas. Mas quando o nosso coração está firme em alguma coisa, tudo que nós fazemos é prazeroso. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu quero agradecer ao Espírito Santo de Deus por ter falado ao teu coração e ter te trazido a esta casa. Mas eu quero te implorar nesta noite: entrega o teu coração a Jesus. Porque se você entregar o teu coração a Jesus, a tua vida vai ser diferente. Se você entender quem é Jesus de verdade, Jesus não é uma estátua que você coloca na penteadeira da tua casa. Jesus não é um quadro que você carrega na tua casa.
Jesus não é um crucifixo que você coloca no teu carro ou talvez no teu pescoço. Jesus tem que ser o teu tudo. Jesus tem que ser tudo para você. E eu volto a te dizer nesta noite, não se prenda à religião. A religião tem estragado a pessoa de Jesus. Mas ame a Jesus de todo o teu coração. Ame Jesus com toda a tua força, porque Ele vai se agradar de você. E se existe no teu coração alguma capa guardada, assim como Ele fez com Acã, e Ele revelou a Josué, Ele vai revelar para você nesses dias. O mesmo Espírito que está aqui é o mesmo Espírito que vai te acompanhar para a tua casa nesses dias. Esse Espírito vai dar uma sondada no teu coração e vai te mostrar alguma capa babilônica que tu tem guardado dentro dele. Ele vai mostrar sentimentos que não agradam a Ele e que você precisa se desfazer. Porque aí a vitória, ela vai chegar na tua vida. Ah, como ela vai. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos neste momento. Eu quero te convidar a ficar de pé. Espírito Santo, a palavra de Deus diz que é você quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A minha oração esta noite, Espírito Santo,